Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É com muita alegria que novamente a gente tem a oportunidade de se encontrar, né, com esse propósito de nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Como já foi anunciado, vamos visitar o livro do profeta Daniel, porque este ano, né, a CNBB propõe para nós aqui do Brasil, cristãos católicos, de ler, estudar, aprofundar, meditar esse livro profético do Antigo Testamento, né? A gente sabe, aqui no Brasil, né, a CNBB indica, né, todos os anos um livro para que nós possamos, como, né, cristãos, possamos aprofundar a nossa fé, alternando o Antigo e Novo Testamento, né? E esse ano, portanto, será do Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel. Então, hoje a gente faz, né, uma breve introdução, né, geral a esse livro, né, o contexto histórico, o seu surgimento, qual o seu propósito de escritura, né, e uma breve introdução geral, e ao mesmo tempo a gente começa a ler, se o tempo permitir, ao menos alguma parte aí, né, desses contos de corte da primeira parte do livro do profeta Daniel. Pois bem, então, com muita alegria que me encontro novamente, agradeço o convite para estar novamente, né, rodeados de tão ilustres pessoas, né, para o estudo da palavra de Deus. Daniel, né, é considerado, portanto, né, na tradição cristã, como sendo um livro profético. A tradição cristã, como a gente sabe, né, classifica os profetas em dois grupos, chamados profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Portanto, Daniel faz parte, né, do primeiro bloco dos chamados profetas maiores, né, e depois a gente tem o bloco dos 12 profetas menores. Essa classificação de maiores e menores não tem nada que ver com a estatura, tá? Não é que uns eram muito altos assim, né? Outro mais baixinho. Não é esse o caso. Também não diz respeito à validade do profeta, né? O profeta não é um profeta maior porque ele é mais importante, sei lá, porque ele é mais inspirado do que um profeta menor. Não é esse o critério. O critério dessa classificação, basicamente, é a quantidade de texto, né? Os profetas maiores é porque tem muitos capítulos, né? Portanto, o bloco dos profetas para nós cristãos começa com o livro do profeta Isaías, que são 66 capítulos, estão muito extensos, né? Depois, né, também os livros seguintes, né, isto é, Jeremias com 50 capítulos, né, Ezequiel 51 capítulos, né? Então são muitos capítulos. E se chega a Daniel, que embora não tendo tantos capítulos assim, né, foi colocado aqui, né, como na sequência, e é classificado como um profeta maior, embora tendo basicamente 12 capítulos, o texto, né, basilar, e depois com acréscimo de outros dois capítulos, né, que a gente conhece e que chegou até nós através da tradição grega e que foi ajuntado, portanto, aqui formando na nossa Bíblia cristã católica 14 capítulos, né? E é importante que esses 14 capítulos só tem na Bíblia cristã católica, né? Se você tem algum parente, né, evangélico que tem a Bíblia, assim chamada Bíblia dos Crentes, que normalmente segue, né, a tradução de João Ferreira de Almeida, que é um português, né, que traduziu a Bíblia para o português sendo protestante, eles não têm os capítulos 13 e 14, tá? Porque os capítulos 13 e 14 foram escritos diretamente na língua grega e foram ajuntados ao livro do profeta Daniel, porque o personagem mencionado principal, né, no capítulo 13, né, é Daniel junto com a história de Susana. Então é um capítulo muito conhecido, né, de nós católicos, porque tem um dia na liturgia da missa que a primeira leitura é a história de Susana e Daniel, né? Susana, que foi, né, afrontada por três velhotes, né, carcomidos pelo mal, etc., que quiseram se deitar com ela, ela se rejeita e eles acusam-na de ter flagrado ela né, em adultério e, portanto, né, uma falsa acusação
que levaria a sua condenação por apedrejamento, né? E aí se levanta o jovem Daniel. Então, capítulo 13, né, é muito conhecido, né, de nós cristãos católicos por conta de ser um texto litúrgico, né, que a gente, né, a quem vai à missa, conhece mais facilmente. Ao passo que o capítulo 14 de Daniel é menos conhecido, mas também é um texto, né, escrito diretamente na língua grega, Bel e o dragão. Né? Então, Bel é uma espécie de, né, a divindade cultuada dentro de um templo, e aí Daniel, portanto, vai, né, desmascarar este culto a essa estátua dentro de um santuário, que era apresentado como uma espécie de, né, uma divindade exigente que comia muita comida, tinha que fazer muitas oferendas, etc. E Daniel vai desmascarar essa estátua, que não é divindade nenhuma, que não devora nada. Daniel vai esparramar farinha de trigo no chão e, né, e no outro dia vai mostrar os rastros dos sacerdotes, né, pagãos que entram pela portinha secreta e carrega tudo. Né? Então, capítulos 13 e 14, portanto, de Daniel, só tem na nossa Bíblia cristã católica. Na Bíblia, né, dos crentes, não tem esses dois textos aqui. Tá? Então, livro do profeta Daniel, portanto, né, é classificado entre os livros proféticos, sendo um profeta considerado, chamado profeta maior. A tradição judaica é ligeiramente diferente, né? A organização da Bíblia hebraica, né, que portanto tem né, em hebraico e aramaico os textos de Daniel até o capítulo 12, coloca Daniel não junto com os profetas. A tradição hebraica, a Bíblia hebraica, dividida em três partes. Né? A primeira parte, a parte central, que é chamada de Torá, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia, atribuídos esses livros a Moisés. Depois temos o bloco dos Nevim, dos profetas. E entre os Nevim, na Bíblia hebraica, não está Daniel. Porque nos Nevim, ou os profetas, né, para os judeus, são divididos em profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores são Josué, Juízes, Samuel e Reis, nessa sequência. Na Bíblia hebraica, depois de Juízes, já começa Samuel, não tem o livro de Ruth, como temos a nossa Bíblia cristã, católica, né? E esses são os profetas anteriores. E depois os profetas posteriores, né, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro dos 12. Né, portanto, 4 profetas posteriores: Isaías, Ezequiel, Jeremias, Ezequiel e o livro dos 12. Os profetas menores são ajuntados num único livro, chamado de o livro dos 12. Né? E aonde que fica Daniel? Não fica, no sentido que, né, nessa segunda parte da Bíblia hebraica, Daniel não consta. Ele é empurrado para a terceira parte da Bíblia hebraica, chamada de Os Escritos. Então, a localização de Daniel na Bíblia hebraica vem depois do livro de Esther. E tem uma certa, né, sequência temática entre Esther e Daniel, certamente, porque Esther trata, né, do livro de Esther, trata dos judeus em terra estrangeira, oprimidos, né, em perigo, portanto, né, de dizimação, de limpeza étnica e tudo mais, e graças a fidelidade a Deus de Esther, né, Deus intervirá por meio dela, sendo, né, a esposa do rei, sendo levada, né, e conduzida e escolhida para ser a esposa do rei, salvará toda a nação. O livro de Daniel também tem uma certa perspectiva semelhante, isto é, né, que o povo está no livro de Daniel no exílio da Babilônia, mas já entro nessa questão do contexto histórico, e a figura de Daniel e seus amigos é fundamental, porque não somente, né, a sua fidelidade dele e dos seus amigos, né, garante a sua salvação, né, dos perigos, das provações, etc., como também, graças à fidelidade que eles têm a Deus, leva a conversão de vários dos reis mesopotâmicos, que baixam decretos de reconhecimento do Deus de Israel. Então, essa, né, ideia, né, é importante, ela tem uma certa continuidade nos livros, né, no livro de Esther e Daniel, então tem sentido essa localização na Bíblia hebraica por esta natureza, isto é, que o nome de Deus é santificado, ele é glorificado
em terra estrangeira, pela fidelidade daqueles que cumprem os preceitos de Deus em terra estrangeira. Então, a localização hebraica vai mais por essa perspectiva, né? A localização cristã, né, como a gente está dizendo, né, vem, portanto, né, depois do livro, né, de Ezequiel. Então a gente tem os profetas maiores, o último deles Daniel, portanto Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Daniel colocado como profeta, numa perspectiva bastante interessante, né, porque o livro precedente também tem visões, né? O profeta Ezequiel, precedente a Daniel, então tem uma continuidade também. Ele está muito bem localizado aqui, porque Ezequiel, né, além de ser um profeta, né, que acompanha o povo, né, por ocasião do exílio da Babilônia, assim como Daniel estará também no exílio da Babilônia, ambos têm visões, né? Tem uma parte, Ezequiel, a gente estudou o ano retrasado, né? Não sei se vocês se recordam, o livro de Ezequiel, a gente tem 4 grandes visões de Ezequiel, né? Aquela grande visão, né, junto ao rio Cobar, onde ele vê o trono celeste, Deus se assentado, né, e a vocação que ele recebe, um livro que lhe é dado, e Deus ordena para ele comer o livro, essa primeira grande visão. Depois, Ezequiel tem uma outra visão, os capítulos 9 a 11, que é uma visão do templo de Jerusalém e a idolatria praticada e a violência e os crimes e idolatria praticada dentro do templo de Jerusalém e o decreto divino, né, de destruição desse templo com a saída da glória de Deus de dentro do templo para ir para a Babilônia. É interessante isso, né? Como que Ezequiel já lida com o problema do exílio da Babilônia, nessa grande visão. A terceira visão de Ezequiel, capítulo 37, vocês se recordam talvez, né? Que é a profecia sobre aquele grande cemitério, sobre os ossos ressequidos, e portanto, né, os 4 ventos, né, os 4 espíritos dos 4 cantos da terra, né, que vão, né, fazer voltar à vida, né, esse monte de esqueletos nos cemitérios. E a parte final, a última visão de Ezequiel, né, que é os capítulos 40 para frente, né, que é uma visão do templo restaurado, um templo no futuro, quando Deus restaurará o seu povo na terra prometida, um novo templo. É um texto muito conhecido também por nós, né, um texto lido na liturgia, né, sobretudo na festa, né, da Basílica de Roma, né, da festa de São João do Latrão, né, se lê esse texto, as festas de São Pedro, São Paulo, também acho que lê esse texto na liturgia, né, porque recorda, né, esse altar dentro do templo, e do lado direito do altar brota uma fonte de água, água viva, né, que escorre até chegar no Mar Morto e vai transformando tudo, enchendo de vida, de peixes, de árvores, árvores cujas folhas são medicinais, frutos que vêm 12 vezes ao ano, portanto, a cada mês, né, repete-se o ciclo produtivo até cair no Mar Morto, e o Mar Morto se torna um lago, né, de água doce cheio de vida. Então, essas 4 visões de Ezequiel, no livro precedente a Daniel, né, portanto, dá uma certa continuidade, além do cenário que é o exílio da Babilônia, dá um cenário de continuidade para o livro de Daniel, porque Daniel também terá 4 grandes visões a partir do capítulo 7. Capítulo 7, né, até o capítulo 12, né, de Daniel serão as suas grandes visões também. E, portanto, junto com o profeta precedente, Ezequiel, Daniel partilha estas visões com uma linguagem bastante apocalíptica, né, e apocalíptica que, né, vai ter, né, um grande desenvolvimento no judaísmo a partir dos profetas pós-exílicos e depois na literatura judaica chamada intertestamentária, né, antes da chegada, portanto, antes da vinda do Messias, quando Jesus, né, se apresentará numa Palestina do primeiro século da era cristã, profundamente marcada pela apocalíptica judaica, né? Então, isso para falar um pouquinho, né, da localização do livro, né, e a sua né, certa ligação, por assim dizer, com o livro precedente. E depois, na sequência, depois de Daniel, começa o bloco, né, chamado livro dos 12 profetas menores, ou os profetas menores, como são chamados pela tradição cristã, começando com o livro do profeta Oséias, logo na sequência de Daniel. Tá? Então, isso para a localização.
Contexto histórico de Daniel. O livro se assenta, né, com informações, ao menos, da primeira parte do livro, que são esses relatos ou contos de corte, isto é, né, Daniel que está na corte do rei da Babilônia. Então, o contexto da informação intrabíblica desses primeiros capítulos de Daniel é exatamente o contexto do exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia aconteceu, como a gente sabe, com a invasão da terra prometida feita por Nabucodonosor, que rende a cidade de Jerusalém no ano de 597 a.C. e faz uma primeira deportação. E essa primeira deportação é a deportação da elite do país. Leva, portanto, o rei Joaquim, a família real, leva a elite sacerdotal, entre os quais vai o sacerdote Ezequiel, que no livro de Ezequiel, estando lá na Babilônia, vai receber a vocação profética lá junto ao rio Cobar, primeiro capítulo do livro de Ezequiel, mas vai também estes parentes do rei, estes jovens inteligentes, entre os quais, portanto, Daniel e os seus amigos. Então, o livro apresenta esse cenário do início do exílio da Babilônia, desta primeira deportação. Essa primeira deportação é um grupinho não tão expressivo, porque aí Nabucodonosor, ao levar a família real, e esses nobres, da corte e tudo mais, vai nomear um rei mais ou menos fantoche, Sedecias, para cuidar de Jerusalém, e pagar os impostos direitinho, certamente, mas 10 anos mais tarde, Sedecias acaba simpatizando com os seus conselheiros, que dizem, é melhor a gente fazer aliança com o Egito e se livrar desse peso da Babilônia, etc., e acaba suspendendo o pagamento dos impostos, e em 587, portanto 10 anos após a primeira deportação, Nabucodonosor de fato vai atacar Jerusalém, e não vem mais para conversa, para diálogo, nem para negociação, acabou a diplomacia, vem para destrói a cidade santa de Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, leva os vasos sagrados usados no templo de Jerusalém, leva tudo para a Babilônia. Então, e aí temos a grande deportação, massiva, muita gente foi levada para o exílio da Babilônia. Então, esse elemento também é importante, porque a gente vai ver dentro do livro de Daniel, no capítulo 4, como a gente vai ver, teremos ocasião, capítulo 4 não, capítulo 5, quando Baltasar vai fazer uma festa para fazer memória da vitória de Nabucodonosor e vai dizer, cadê os vasos sagrados que foram trazidos da Babilônia? Vamos usá-los aqui para a gente festejar, etc. E aí os vasos sagrados não podem ser usados para coisas profanas. E aí começou a colocar cachaça nos vasos sagrados e aparecerá uma mãozinha escrevendo num quadro, a mãozinha da família Adams, que aparece escrevendo umas palavras estranhas, e o rei fica apavorado, e será Daniel certamente a interpretar o significado de tudo isso. Então veja, Daniel se coloca, portanto, do ponto de vista do quadro cronológico intrabíblico no contexto imediato do exílio da Babilônia. Primeira deportação ele é levado, mas 10 anos mais tarde chegará, portanto, muito mais gente vindo, portanto, da Terra Prometida para ali passar bastante anos, uma sequência de anos aí, essa deportação, este exílio, vai durar, segundo a profecia de Jeremias, 70 anos, mas chegará até o ano de 539 a.C. Em 539, chegará ao fim esse império de Nabucodonosor com a invasão dos medos e persas, reunidos num forte exército dominado, ou guiados, melhor dizendo, por Ciro. Então, Ciro, rei dos medos, ajuntados com os persas, etc., põe fim a esse império de Nabucodonosor e dará um decreto de libertação ou de retorno para os povos dominados que podem agora retornar aos seus territórios. E aí também os hebreus, ao menos alguns,
né, se puseram nesse percurso de retornar à Terra Prometida para a sua reconstrução, né, o chamado cilindro de Ciro, né, o cilindro de Ciro é como artefato arqueológico lá no Museu Britânico de Londres, concorda as informações com esse tipo de abordagem, isto é, de decreto do rei de permitir que as nações voltem aos seus territórios. E aí a gente vai ter alguns profetas que vão lidar, né, com esse retorno, chamado Deutero-Isaías, os capítulos 40 a 55, é um profeta do período do finalzinho do exílio da Babilônia, que vai tentar animar o povo para retornar à Terra Prometida. Então, se a gente ler, né, o primeiro livro do profeta, o livro de Esdras, né, o iniciozinho, a gente tem um decreto desse rei permitindo, Deus me constituiu, né, como autoridade, né, e portanto vão à Terra Prometida, reconstruam a nação, né, e lá vivam, levem os vasos sagrados, né, então permite que os judeus retornem à Terra Prometida. Mas Daniel, o que tudo indica, né, não, ao menos no contexto narrativo aqui, não conhecerá esse retorno para a Terra Prometida. Isso com relação às informações, sobretudo estando a primeira parte do livro, que vai até o capítulo 6, que são esses, como eu falei, contos de corte, tá? Porque na segunda parte do livro, os capítulos 7 a 12, quando a gente vai ter estas visões do profeta Daniel, né, são visões que descrevem impérios que vão se suceder uns aos outros. E aí, nessas visões, é o Império Babilônico, depois é o Império Mesopotâmico, depois é o Império Persa, depois é o Império Alexandrino, depois é o Império Romano. Então, domínios de impérios que vão acontecer para frente. Então, graças a estas visões presentes no livro de Daniel, né, muitos autores começam a considerar que o livro, né, foi escrito mais tardiamente, isto é, não foi escrito pelo personagem diretamente Daniel, mas em tempos posteriores, depois do exílio da Babilônia. A propósito, sobretudo nos capítulos 11 e 12, vai tratar de um período histórico muito difícil, né, para os israelitas, que foi, né, a tentativa pelos Seleucidas, né, ou sírios, que tentaram um processo de helenização da Palestina. Né, depois que Alexandre o Grande, né, conquistou o mundo inteiro, conquistou, né, a Palestina também, a terra dos hebreus, mas vocês sabem, né, Alexandre, as suas conquistas militares duraram aí por volta de 10 anos, de 332 mais ou menos até 323 por aí, né? Então, em 10 anos ele basicamente com seu exército conquista o mundo inteiro, e ao morrer o mundo então, né, é dividido entre os seus generais. Então, Seleuco fica com a região da Síria, né, e Ptolomeu fica com o Egito, né, e inicialmente o território, né, da terra prometida dos hebreus fica debaixo do domínio egípcio com Ptolomeu, né, mas depois, né, Seleuco, né, os Seleucidas da Síria acabam tomando esse território, e aí surge um rei chamado Antíoco Epífanes IV, que tenta um processo de helenização do país. Então, no capítulo 11 de Daniel, versículo 21 para frente, né, tá lá Antíoco Epífanes. E esse rei Antíoco Epífanes IV sobe ao trono no ano 160, né, 175 e vai até o ano 164. E, portanto, num contexto já pós-exílio, depois que já voltaram os hebreus à Terra Prometida, né, debaixo do império, né, inicialmente de Ciro, rei dos persas, e depois Alexandre põe fim, né, ao domínio persa e, portanto, domínio grego, e depois, né, cai debaixo do domínio dos Ptolomeus, e agora cai debaixo do domínio dos Seleucidas, e surge um rei Seleucida que quer, né, acabar com a fé dos hebreus. Então, o capítulo 11, né, e 12, né, basicamente vai tratar, né, dessa situação, né, de conflito e de guerra contra essa tentativa de pôr fim à fé judaica,
num processo de helenização do país, interposto por Antíoco Epífanes IV, que ordenou que se queimasse a Torá em praça pública e introduziu a estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém, né, chamado de Abomínio da Desolação. Então, esses eventos, como estão vendo, né, são do século II a.C. e não do século, né, VI a.C. Então, né, Daniel, né, o Daniel que teria vivido, né, naquela primeira deportação do exílio à Babilônia, né, acontecida em 597, né, não teria vivido para chegar a 175, né, porque você teria que ter vivido basicamente quase 400 anos. Então não pode ser a mesma pessoa. Então, né, para dizer que os últimos, né, detalhes do livro certamente é muito mais tardio, né? Isso é, capítulo 11 e 12 descreve, portanto, um contexto histórico que não é da época do exílio da Babilônia, que é bem posterior, e por isso hoje se pensa que o livro seja muito mais tardio. E esse livro também é considerado mais tardio, não só por essas informações internas, como também por uma análise linguística. E aí a gente tem problemas, né? Porque o livro de Daniel, como vocês têm nas Bíblias, né? A gente tem nas nossas Bíblias em português, é um livro, portanto, que ajunta 3 línguas. Então, né? Já falei dos capítulos 13 e 14, né? Cujo texto na língua original é a língua grega. Então, só foi escrito diretamente em grego, né? E foi ajuntado ao livro que já existia precedentemente, certamente, né? Mas os capítulos até o capítulo 12, né, que é a parte precedente, os capítulos 12 e 13 e 14, estão escritos em duas línguas. O capítulo 1 está escrito, grosso modo, está escrito em hebraico, né, e depois, no capítulo 2, já se passa para a língua aramaica. Isso é bastante sugestivo, né, porque aí, do ponto de vista linguístico, capítulo 2, versículo 4, se passa para a língua aramaica. Então, capítulo 1 completo, até, né, os primeiros 4 versículos, capítulo 2 está em hebraico, depois se passa para o aramaico e vai até o capítulo 7. Então, dos capítulos 2 a 7 de Daniel, a gente tem textos em aramaico. E depois, no capítulo 8, volta de novo o hebraico. Então, né? Hebraico, capítulo 1, 8, 9, 10, 11, 12. E aramaico, os capítulos 2 a 7. Então, uma certa confusão, né, linguística. O que é bastante interessante, mais interessante ainda, é que o livro, em geral, é dividido em duas partes, né? A primeira parte chamada Contos de Corte, que, portanto, né, trata de Daniel e os seus amigos na corte dos reis da Babilônia, né, que vai, esses contos de corte, até o capítulo 6. E depois a segunda parte, que são as visões do profeta Daniel, os capítulos 7 a 12. Mas esta divisão de conteúdo, ela não respeita, né, a divisão linguística, ou a divisão das línguas, né, porque Contos de Corte vai do capítulo 1 a 6. E se a gente pega o capítulo 1 a 6, capítulo 1 é hebraico, e de 2 a 6 é aramaico, mas não termina o aramaico no capítulo 6, porque começa a segunda parte do livro, que são as visões do profeta, capítulo 7, que ainda é aramaico. Então, portanto, né, tanto a primeira parte dos contos de corte, né, majoritariamente estão em aramaico, porque só o capítulo 1 é hebraico, né, depois 2, 3, 4, 5 e 6 é aramaico, e a segunda parte do livro, né, também em duas línguas, isto é, o capítulo 7 da primeira visão, aramaico, e depois capítulos, né, 8 a 12, volta ao texto hebraico. Então, confusão do ponto de vista linguístico, né? E a análise que os estudiosos fazem deste aramaico, tanto do aramaico quanto do texto hebraico, é um aramaico muito próximo dos textos dos pergaminhos do Mar Morto. Em outras palavras, não é o aramaico antigo clássico, mas é o aramaico mais tardio, com outros elementos de evolução da língua.
E também o texto hebraico tem muitos neologismos, tem um estilo aramaico também no texto hebraico. Isso é um sinal de que o texto não é do 6º século antes de Cristo, mas é muito mais tardio, tá? Mas isso para dizer da questão da datação, que nem sempre o livro é escrito no mesmo período dos personagens mencionados dentro do livro. Isso é importante a gente mencionar, né? Isto é, que o livro pode ser escrito muito mais tarde e ser atribuído. Antigamente tinha esse processo de atribuição a outro personagem importante. Então você escrevia um livro, né, e para o livro ser bem recebido, né, ser bem aceito, ser, né, sei lá, bem divulgado, né, você atribuía o livro a um outro personagem mais importante do que você. Hoje não, né? Hoje a gente tem esse negócio de copyright, né? Então todo mundo que escreve, eu que escrevi, não sei o quê, né? Então né, os direitos autorais são meus, etc e tal. Na atividade não tinha nada disso, então, né, se fazia esta, né, atribuição a um outro personagem. Então é provável que o livro de Daniel, né, não tenha sido escrito pelo Daniel presente no livro, mas por alguém que viveu em um contexto muito mais, né, séculos mais tarde, e que escreve, portanto, o livro, provavelmente no contexto, né, da guerra judaica dos Macabeus, né, porque o capítulo 11 que eu acabei de mencionar trata desta guerra judaica, né, contra Antíoco Epífanes IV, que tenta esse processo de helenização do país, né, botando fim à fé judaica e a entronização de divindades, né, cultuadas na Grécia Antiga, por exemplo, Zeus, né, dentro do templo de Jerusalém. Então, provavelmente, né, o escritor do livro Daniel viveu na época da revolta macabaica, isto é, né, dos macabeus e seus irmãos que se rebelaram contra esse processo, portanto, de dominação, né, de extirpação da própria fé judaica. Tá? Então, esse é o contexto, né, intrabíblico, né, de Daniel, e depois o contexto da escritura. E se a gente pensa nesse contexto escriturístico, aí a gente tem elementos bastante sugestivos. Primeiro, né, se a gente pensa, o primeiro contexto narrativo, que é o exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia foi uma catástrofe nacional. A catástrofe nacional não é só simplesmente o nosso rei, né, e o seu exército perdeu a batalha e agora nós estamos sendo exilados. Não. Para Israel, né, para a tradição israelita, a terra prometida era fundamental. Você faz parte, é um elemento constitutivo de Israel, a promessa da aliança que Deus faz com o seu povo, né, desde a aliança com os patriarcas, com Abraão, né, confirmada por Isaac, Jacó, etc., e com Moisés, é parte constitutiva da aliança, a promessa da terra prometida. Então, a terra prometida para os judeus era um elemento muito forte. Né? Deus, né, com Abraão, prometeu, né, uma descendência, uma terra, né, junto com bênção. Né? Isso é repetido para frente. Moisés, a mesma coisa. Na vocação de Moisés, em Êxodo capítulo 3 e 4, né, Deus, sobretudo no capítulo 3, né, Deus, portanto, suscita Moisés para retirar o povo da escravidão do Egito, né, para poder conduzi-la a uma terra boa, uma terra que corre leite e mel. Né, e, portanto, né, a ideia da terra prometida. Moisés, portanto, faz todo esse processo, né, e chega na iminência da terra prometida, e será Josué, portanto, responsável para fazer entrar na terra prometida. Só que a permanência na terra prometida ela é condicionada na aliança mosaica à obediência dos preceitos divinos. Né? Sobretudo, se a gente pensa na aliança, no discurso sobre a aliança que Moisés faz no livro do Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28, né, que tem aí uns 10, 15 versículos somente de bênçãos, e depois tem quase 80 versículos só de maldições. E essas maldições para quem não coloca em prática os preceitos da lei. E entre as maldições está, né, perder esta terra boa que vós estáis prestes a entrar. São os últimos 3 discursos do último dia da vida de Moisés, o Deuteronômio. Né? Depois dos 3 discursos ele cai morto, né? Morreu
findou-se Moisés, mas ele está, portanto, pregando sobre a lei, recordando a lei para este Israel que nasceu no deserto. A geração que saiu do Egito, fundamentalmente, apresentou murmuração contra Deus, desprezou a terra que Deus ia dar, etc. E Deus decretou que ninguém que saiu do Egito entraria na terra prometida, mas somente uma nova geração. Então, 40 anos no deserto, uma nova geração nasce no deserto e, portanto, na iminência de entrar, Moisés prepara o povo recordando toda a lei. Então, a lei, está a aliança mosaica, a aliança, divina, seja com os patriarcas e também com Moisés, está um elemento constitutivo, era a terra prometida. Mas a terra prometida está, a permanência na terra prometida está vinculada à obediência aos estatutos, normas e leis divinas. Porque Deus faz ameaça. No dia em que não praticar todas as normas, preceitos e estatutos, terão as consequências, entre as quais pré-anuncia-se no capítulo 28 do Deuteronômio, nas maldições, se pré-anuncia o exílio. Vocês serão levados para uma outra terra, vossos filhos serão escravizados, etc. E tal. Então, a literatura deuteronomista, Deuteronômio, portanto, os livros históricos na sequência, portanto, são chamados profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, junto com Deuteronômio, formam a literatura deuteronomista. E essa literatura deuteronomista é a história do povo na terra prometida. Com Josué se entra na terra prometida. E no finalzinho do livro dos reis se descreve o exílio da Babilônia. Então, isso que eu comentei para vocês, do contexto, das deportações para a Babilônia, a gente encontra nos capítulos 23, 24 e 25 do segundo livro dos reis, finalzinho do livro dos reis. Então, esse bloco, portanto, relata a entrada na primeira ponta na terra prometida com Josué e na ponta final a saída da terra prometida. Então, já foi uma tentativa de explicar essa catástrofe nacional. E agora, levados para a Babilônia, como que fica, a nossa relação com Deus? Porque a ideia de cultuar a Deus na antiguidade, antes do exílio da Babilônia, estava vinculado à terra prometida. Se adora a Deus na terra que Deus dá, ou na terra que Deus tem jurisdição para governar. É um texto bastante obscuro, a bem da verdade, é o texto de Deuteronômio 32, daquele cântico de Moisés, quando ele recorda, quando o Deus Altíssimo distribuiu os filhos, distribuiu para os filhos de Deus, portanto, os membros do conselho divino, uma espécie de Deus supremo com um conselho, ou de anjos, de semideuses, sei lá o que, distribuiu a eles as terras e os povos, a Javé coube o seu povo. Então, essa ideia de que cada nação tinha deuses responsáveis e, portanto, a terra prometida foi confiada a Javé, e Javé que cuida desse povo na terra prometida. Então, a mentalidade antiga era essa, e por isso o livro de Daniel é muito importante, porque vai botar fim a essa ideia. Isto é, a ideia de que você só pode cultuar Deus naquela terra que Deus fez aliança contigo, e, portanto, só naquela terra que ele tem jurisdição. Alguns desses textos da literatura deuteronomista são bastante significativos, se vocês se recordam, por exemplo, da cura de Naamã, o sírio, que é um texto muito conhecido, porque foi citado por Jesus quando ele esteve em Lucas capítulo 4, na sua terra natal, na sinagoga, etc. Jesus leu um texto de Isaías, comenta, e diante da não aceitação dele, ele evoca esses personagens do Antigo Testamento, evoca a figura da viúva de Sarepta, que recebeu o profeta Elias, sendo uma estrangeira, e os habitantes da Terra Prometida não deram receptividade, não acolheram Elias, mas a estrangeira sim. E o episódio de Naamã, o sírio, que sendo estrangeiro da Síria, leproso, etc., informado por uma serva hebreia da sua casa,
que na terra prometida, na terra de Deus, tem um profeta e que se ele fosse o profeta, Deus o curaria, etc. Né, ele vem e é curado da lepra, depois, né, das indicações do profeta, de se tomar banho 7 vezes no Rio Jordão. Ao ser curado da lepra, ele reconhece que esse Deus é potente. Porque a lepra é considerada como uma pena de morte. Você começa a morrer estando vivo, começa a apodrecer. Né? E é isso, né? Quando a gente morre, a gente apodrece, né? Vira comida de barata e de tatupeba, não sei, né? Então, como a lepra era apodrecimento, né, do corpo enquanto já se estava vivo, já começava. E deu o Deus dos Hebreus, o Deus do profeta Eliseu, portanto, né, dá a cura a Naamã, mas ele não quer, reconhece a onipotência desse Deus, mas não quer morar nesse país, nesse fim de mundo. E aí o que ele faz? Pega 2 sacos de terra, dessa terra prometida, né, e leva para a Síria, para lá edificar um altar, colocar essa terra para poder invocar esse Deus. Então, a invocação do Deus está vinculado à terra. Então, importante esse texto, né, do segundo livro dos Reis, capítulo 5, né, se não me falha a memória. E o primeiro livro dos Reis, né, capítulo 22, também é um texto importante, é um texto um pouquinho precedente, né, um episódio no qual, né, descreve a queda do Reino do Norte com a invasão da Síria, e a Síria levou o pessoal do norte, né, para outro país e trouxe os estrangeiros para o norte do país, daí a origem dos samaritanos, né, e os leões começaram a atacar o povo. E aí os assírios presentes, né, na Samaria escreveram cartas para o rei da Síria dizendo: envia para nós algum dos sacerdotes dos judeus para que ele nos ensine como cultuar o Deus dessa terra. Porque a gente não sabe, aqui nós estamos numa outra terra, tem outra divindade e, portanto, né, como que a gente vai, né, cultuar o Deus daqui para que os deuses daqui, para que eles, né, nos sejam favoráveis e afugentem as feras que estão atacando as pessoas. Então essa ideia, né, de vincular Deus a um território e as outras nações para lá têm os seus outros deuses, era uma ideia bastante forte na antiguidade e que é superada pelo livro do profeta Daniel, na medida em que Daniel, junto com seus amigos, nesses contos de corte, lá na Babilônia, cultuam e reverenciam e obedecem o verdadeiro Deus de Israel. Portanto, não é necessário estar na terra prometida para ser fiel ao Deus da aliança, porque esse Deus, né, quer ser glorificado entre os povos estrangeiros através da fidelidade dos seus eleitos. É interessante isso, né? Já o profeta Jeremias já pré-anunciava esse tipo de coisa, né? Que Deus decretou o exílio à Babilônia, que, portanto, tem que abaixar a cabeça para que Nabucodonosor coloque a canga no pescoço, porque é um decreto divino. Por quê? Porque Israel não foi obediente aos preceitos de Deus e agora Deus, portanto, o levará para o exílio da Babilônia. A não obediência aos preceitos divinos. Só que Daniel a gente vai mais para frente, porque o exílio da Babilônia se torna um lugar privilegiado para glorificar a Deus. Por quê? Porque, né, Deus diz: o meu nome é vilipendiado entre as nações estrangeiras. Deus se sente humilhado nas nações estrangeiras. Por quê? Porque, né, se cada território estava debaixo da jurisdição de uma divindade, quando 2 nações entravam em conflito, em batalha, se pensava na categoria de guerra santa, e portanto era, né, os deuses de um território contra os deuses de outro território. E ao perder a batalha, significava que, né, aquele povo vencido, o seu Deus ou os seus deuses, como se pensava, foram mais fracos, né? Não foram capazes de dar a vitória para o seu povo. E, portanto, agora, levado para um outro território, tem que adorar outro Deus, porque lá o Deus é mais forte. E era costume na antiguidade, inclusive, né, quando se vencia em batalha, uma nação, né, se entrava nos santuários, né, daquele povo, né, nos templos, etc., pegava-se as estátuas dos deuses que lá estavam e sequestravam isso, levavam para outra nação e colocavam essas estátuas
né, deitadas na frente das outras estátuas de lá. Quer dizer, você, né, você, Deus, foi vencido pelo meu Deus, então você vai prostrar diante das estátuas do meu Deus lá na minha nação. A atestação disso a gente tem, né, nos capítulos 4 a 7 do primeiro livro de Samuel, que é a batalha, né, do exército, né, de Deus contra os filisteus. Então, perderam a batalha. Não, a gente perdeu porque Deus não estava conosco. Foram lá no santuário de Silo, né, e convenceram os dois filhos do sacerdote, né, a trazer a arca da aliança para ir para a batalha. Agora sim Deus está conosco, vamos vencer. Mas perdeu de novo a batalha. E a arca da aliança é levada e é introduzida no santuário do principal deus dos filisteus, que era o deus Dagon, com uma estátua enorme. Então botaram a arca da aliança lá embaixo. Então isso aqui representa o deus dele, então botar aqui nos pés. Só que ali deu problema, né? Como a gente sabe, porque os sacerdotes, quando voltaram no outro dia, a estátua, né, de Dagon estava toda, né, derrubada no chão. Ficaram apavorados, o que é isso, o que está acontecendo? Ajeitaram a estátua direitinho, fizeram todas, né, as deferências. No outro dia, quando volta, a estátua está no chão de novo e toda espedaçada. Né? E aí começa a esparramar, né, uma leptospirose, uma leptospirose, né, de problemas, de furúnculos, né, que foi atacando os príncipes das 5 cidades dos filisteus, pragas de lá e para cá, né, irmão, o que fazer, consulta os adivinhos, consulta os sacerdotes, é o Deus dos hebreus, tem que devolver esse negócio, né, temos que devolver, né, como que a gente vai devolver? Não dá para devolver assim, né, de mãos vazias, tem que fazer oferendas, então fizeram, né, 5 furúnculos de ouro, né, para poder devolver a arca da aliança, né, e devolve, né, coloca numa carroça nova, a arca da aliança, etc., e coloca uma vaquinha para puxar a carroça sozinha, né, uma vaca parida com o bebê, né, o filhote, o bezerro, né, gritando, berrando, etc., e a vaquinha vai embora, rezando o terço, né, segue sem olhar para trás. Aí tá vendo? De fato, é o Deus dos hebreus. Então, essa ideia, né, de veja o impacto, né, se a gente pensa do exílio à Babilônia, né, como que a gente vai, como que os hebreus tiveram que repensar toda a sua existência. Estamos na Babilônia, perdemos a terra prometida, não tem mais a monarquia chegou ao fim, não tem mais a terra, não tem mais o templo de Jerusalém, o templo de Jerusalém construído por Salomão, né, em 967 antes de Cristo, né, que durou muitos séculos, era o centro cultural do país. Como que a gente vai adorar a Deus agora? Não tem aqui templo. E a propósito, né? Nosso Deus não foi capaz de nos dar a vitória, então agora a gente tem que adorar Marduk. Marduk era uma das principais divindades, né, entre os muitos deuses cultuados na Mesopotâmia. Então esses livros, o profeta Daniel dá uma resposta a esse tipo de coisa, ao menos esse contexto, né, de contos de corte. Daniel está na Terra Prometida, perdão, está no exílio da Babilônia, mas não presta culto, né, às divindades da Mesopotâmia, de forma nenhuma. Ele é fiel, portanto, a Deus numa terra estrangeira, colocando em prática os preceitos divinos. Então, a fidelidade ao Deus dos hebreus, né, ela é possível, não somente possível, mas como ela também é pretendida por Deus. Quer dizer, Deus envia o seu povo fora da Palestina, nesse exílio à Babilônia, para que o seu nome seja conhecido por outras nações. Porque de fato foi isso, né? Deus escolheu o seu povo em vista das outras nações. Só que Israel histórico se fechou em si mesmo. Não, nós somos o povo eleito, o povo escolhido, o povo separado para não se misturar com essa gentalha do mundo, né? Como diz o Kiko, né? Gentalha, a gente não se mistura. O nosso Deus é para nós, os outros povos que se virem para lá, que coisa ruim o carrega, etc., né? Ou se virem com seus deuses para lá. Então, o projeto divino, já anunciado por grandes profetas, se a gente lê Isaías, por exemplo, capítulo 2 e 3, né? Eis que a colina de Sião será elevada muito acima de outros montes. Quer dizer, os deuses eram
cultuado nas montanhas em geral, né? Os templos, os santuários. A colina de Sião, onde está o templo de Jerusalém, será elevado acima de todos os montes, e as nações e os povos virão a Jerusalém. Porque de Jerusalém de Sião sairá a lei para as nações, para os povos. Então, né, alguns anúncios proféticos já preparavam essa ideia de Israel, né, como um luzeiro para as outras nações. Só que Israel nunca se preocupou com isso. O exílio da Babilônia é posto, portanto, nessa categoria, né, de um cumprimento desse propósito divino, obrigado, desse propósito divino de fazer com que Israel brilhe no meio das nações. E mais, né, de fazer com que o nome divino não somente seja reconhecido, o nome de Deus, né, verdadeiro, Deus dos hebreus, seja reconhecido no meio dos outros povos, mas seja elevado acima de outros deuses. Então, né, os portentos, os prodígios que Deus faz aos seus fiéis em terra estrangeira permitem que o seu nome seja glorificado em terra estrangeira. E, portanto, não só conhecido, não é somente um Deus entre os demais. Ah, não, tem os hebreus que estão aqui, curiosamente, né? O Deus deles vieram para cá, porque, né? Tá acompanhando, mas é colocado acima dos outros deuses. Então, né? A competência, a ciência de Daniel e dos seus companheiros, sobretudo na interpretação, na decifração dos sonhos, que era a arte da adivinhação, né, na antiga Mesopotâmia, nenhum deles, né, dos magos, dos adivinhos, dos sacerdotes, conseguem, né, explicar os sonhos, por exemplo, perturbadores que Nabucodonosor tem. E por isso o Deus dos hebreus é superior aos demais deuses. Então, a elevação, né, do Deus dos hebreus acima, né, dos demais deuses que se pensava que existia, é um processo importantíssimo que levará à conclusão de que existe só um único Deus na face da terra. Então, né, a passagem, né, do enoteísmo de Israel, isto é, né, nós temos um único Deus só para nós e as outras nações têm os seus deuses, para chegar a compreender que o nosso Deus também governa as outras nações, e mais, que o nosso Deus é superior aos supostos deuses que eles acham que existam, e mais, e pensar, o nosso Deus é o único Deus existente e não existe nenhum outro Deus fora desse Deus, é graças a esta reflexão, né, e a revelação, né, consequente ao exílio da Babilônia. Então, o exílio da Babilônia é importante nesse aspecto, se a gente pensa, né, nesse processo histórico, portanto, né, dessa chamada economia da revelação. Tá? Não é que não, eles estavam errados, não, porque aos poucos, né, a humanidade vai descobrindo quem é Deus, quem é o verdadeiro Deus, quem é o único Deus. Não é assim, da noite para o dia, né, que Abraão, quando se encontrou com Deus, não é que já sai com a plaquinha, né? O meu Deus é único e o de vocês não existe, tá? Não. Isso não se pensava dessa forma. Então é aos poucos que Israel vai acolhendo a revelação divina e vai compreendendo melhor quem é o seu Deus e a sua relação, né, de Israel com as outras nações, que não é só, né, passa todo mundo ao fio da espada, né, etc. E qual é a relação desse nosso Deus com os supostos deuses dos outros povos, para chegar à compreensão, finalmente, né, que existe um único Deus. Então, o processo né, de chegar à convicção do monoteísmo, de que exista um único Deus sobre a face da Terra, se dá mais ou menos nesse período histórico. Mas, se a gente pensa, né, na segunda parte, portanto, do livro de Daniel, que apresenta essas visões, e que, portanto, que chegará lá no capítulo 11, como eu mencionei, né, no contexto da dominação dos Seleucidas, com Antíoco Epífanes IV, que tenta esse processo de helenização do país. Então, aí o livro já ganha uma outra tonalidade importante. Quer dizer, se a gente pensa que quando que foi escrito o livro? Foi no período da revolta macabaica. Então, a revolta macabaica, ou no contexto né, pós-exílio, que seja, aí a gente pode caracterizar o seguinte, que
nem todo judeu precisa necessariamente voltar para a terra prometida. Porque o exílio da Babilônia, quando terminou, nem todo judeu voltou para a terra prometida. E por isso a gente tem uma mudança na compreensão de terra prometida. A terra prometida não é somente aquele pedacinho de terra, né, conforme a geografia do Deuteronômio. Moisés morre no Monte Nebo, né, ali nas margens do Rio Jordão, sem atravessar o Rio Jordão. E, portanto, segundo os critérios do Deuteronômio, ele morre fora da terra prometida, né, sem entrar na terra prometida, como fará Josué cruzando o Rio Jordão depois e entrando na terra prometida. Antes de morrer, no capítulo 34 do Deuteronômio, ele tem uma visão de toda a terra, né? Viu as montanhas do Hermon, né? Onde, né, nasce o Rio Jordão no extremo norte, viu, né, o Mar Morto ao sul, né, portanto o extremo sul do país, viu do outro lado, né, o grande mar, o mar Mediterrâneo, portanto, né, ele consegue, porque, né, a sua vista, com 120 anos de idade, a sua vista não havia se minguado. Então ele consegue, né, ver toda a terra prometida, né, pelos critérios do Deuteronômio. Então, né, para o Deuteronômio, que é muito mais de uma compreensão exclusivista de Israel, né, um Deus para Israel, um povo separado dos outros povos, né, depois do exílio da Babilônia, essa visão será reinterpretada, isto é, né, que não necessariamente precisa estar na terra prometida para ser fiel a Deus, e mais, quem sabe a terra prometida é mais alargada, é mais do que isso, né? Se a gente pensa, né, no livro do Gênesis, que no livro do Gênesis é um livro bem mais tardio, né, a sua escritura, ao menos alguns capítulos, algumas partes são muito mais tardias, e não é, né, contemporâneo à existência de Abraão, sei lá, no 18, 19 século antes de Cristo, mas é muito mais tardio. A promessa de Deus ao patriarca Abraão, melhor dizendo, né, aos descendentes de Abraão, da terra prometida, qual é a terra que Deus promete dar aos descendentes de Abraão? Em Gênesis capítulo 15, né, essa terra é muito mais extensa do que essa nesguinha de terra, segundo os critérios do Deuteronômio. No capítulo 15, Deus diz a Abraão, é a tua descendência, a tua posteridade que darei essa terra, do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, vai do Egito até a Mesopotâmia. E aí a gente pensa, né? Então, os descendentes de Abraão, que, né, a quem são confiados por promessa divina uma terra, essa terra vai do Egito até a Mesopotâmia. Porque não precisa estar naquela nesguinha de terra. Então, os hebreus vão entender que a lei divina não é vinculada a um território. A proposta, a própria formulação do Pentateuco é de uma lei dada no Monte Sinai. O Monte Sinai é no meio do deserto, e o deserto era terra de ninguém. Deserto, ninguém queria, nenhuma divindade queria governar o deserto. O deserto era lugar dos demônios, dos espíritos maus, etc. Mas não tinha divindade que, né, dizendo o deserto é o meu território. Deus se revela a Moisés no deserto. A aliança é feita no deserto. A lei é dada no deserto, porque a lei não está vinculada a uma terra. E por isso, né, um judeu pode viver a lei divina fora da terra prometida. Então, né, o profeta Daniel é importante, né, porque vai um pouquinho também nesta perspectiva aqui, né, de uma compreensão, né, da função ou da possibilidade de ser, né, fiel a Deus fora da terra prometida, e essa fidelidade, né, é uma possibilidade de glorificação do nome divino para que Deus seja conhecido em povos, em terras estrangeiras, né, e seja glorificado. Então, né, a santificação do nome de Deus passa pelos fiéis em terra estrangeira, pelo testemunho deles. O exílio da Babilônia termina em que época? Você disse? 539, que é, né? Começa a dispersão do povo, da diáspora. O exílio começa, né, Babilônia, em 597, que é a primeira deportação, antes de Cristo, né? Essa deportação teria ido, portanto, Ezequiel, Daniel, seus amigos, etc. E durará até 539, quando Ciro, né, rei dos Medos e Persas, põe fim, né, ao domínio mesopotâmico e estabelece, né, baixa o decreto de liberdade
né, para os povos dominados de retornar os seus territórios. Então Israel nunca foi o mesmo, né, depois do exílio da Babilônia, porque aí se muda muita coisa e se compreende que a relação com Deus não depende de um território, não depende, até hoje, né, um judeu em Nova York, um judeu, né, na Polônia, né, na Ásia, onde que estiver, ele se considera judeu, praticante, né, sem estar na Terra Prometida. Os judeus ricos de Nova York têm né, apartamentos em condomínios de luxo em Israel. Vão lá para passear, não para morar. Ele não precisa morar lá para ser judeu. Mas ainda hoje, né, tem sim um certo limite, né, porque os judeus, os Hassidim, assim chamados, ainda são muito apegados à Torá e, portanto, né, consideram-se o povo povo eleito, descendentes consanguíneos de Abraão, e, portanto, a gentalha do mundo não interessa. Não interessa para eles. Né? Se você não é judeu, você não faz parte do povo da aliança, não é descendente de Abraão, e, portanto, né, Deus não está nem para você, você tá lascado, né? Tá lascado, né? E, portanto, serão os judeus da diáspora, né, que terão primeiramente uma compreensão, primeira diáspora, né, sobretudo a diáspora babilônica, essa, né, do exílio babilônico, que vão compreender melhor nessa situação da possibilidade, né, não só de ser fiel a Deus numa terra estrangeira, mas quem sabe, né, a presença dos estrangeiros, melhor dizendo, a presença dos judeus em povos estrangeiros é em benefício dos povos estrangeiros. Então, os estrangeiros não são os nossos inimigos. Vamos passar todo mundo a fio da espada. Não podemos conviver com eles pacificamente. E por isso, né, Deus é o único soberano, também dos outros povos. E por isso Deus concede a nação a este ou aquele governante para que possa, né, de alguma forma, governar, né, todos os povos da terra, a juntar um único povo. Então, as visões do profeta Daniel, a partir do capítulo 7, tem essa ideia de que, né, Deus é soberano, governa os tiranos da terra e põe também limites à sua tirania. Deus escolhe, né, os chefes dos impérios, né, para corrigir o seu povo, mas colocará limites também a esses governantes. Quando esses governantes, né, oprimem Israel ou impedem a fé de Israel, que é sobretudo o caso de Antíoco Epífanes IV. Tá? Ok, então, dada essa, né, breve introdução, um pouco mais, né, melindrosa, mais, né, histórica, digamos assim, né, uma visão mais geral do livro, né, contexto histórico e motivos pelo qual foi escrito e a função do livro e a localização do livro, a gente passa então para uma breve leitura. Então, se você tiver a sua Bíblia, né, abra aí no livro do profeta Daniel. No livro do profeta Daniel, então, o capítulo 1, né, descreve, portanto, né, estes jovens hebreus na corte, né, de Nabucodonosor, capítulo 1. Né? Então, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e pôs-lhe cerco. Então, aqui já começa o livro, né, recordando, portanto, o período, né, da dominação de Nabucodonosor sobre Jerusalém. O Senhor entregou-lhe nas mãos Joaquim, rei de Judá, assim como boa parte dos utensílios do templo de Deus. Então, estão vendo, né? Não é que Deus foi fraco e não conseguiu dar a vitória para o rei de Judá, Joaquim, e o seu exército, que combate contra Nabucodonosor, mas é Deus quem entregou o seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Então, tudo faz parte do projeto de Deus. Então, né, a derrota na batalha e o exílio à Babilônia está dentro dos decretos
divinos, tá? E a deportação, portanto, acontece juntamente com os utensílios do templo de Deus. Ele os transportou à terra de Sanaar, depositando esses utensílios na sala do tesouro de seus deuses. Estão vendo, né? Essa ideia de levar, né, o Deus vencido. No caso de Israel, não tem estátua de Deus, mas a única coisa que encontrou no templo foi esses utensílios que foram levados para o rei da Babilônia. Na sequência, a gente tem o chefe dos eunucos, né, que recebe a ordem de escolher entre os filhos de Israel esses moços, quer de sangue real, quer de famílias nobres. Então, né, Daniel estará entre esse grupo. A gente não sabe com precisão se ele era parente, né, da monarquia, né, portanto, se era de sangue real, ou se era de família nobre, ou uma ou outra, nos quais não devia haver defeito algum, deviam ter boa aparência, ser instruídos em toda a sabedoria, conhecedores da ciência e sutis no entendimento, tendo também o vigor físico necessário para servirem no palácio do rei. Então, né, o rei da Babilônia quer se servir, né, dos povos dominados, né, sobretudo aqueles nobres, inteligentes, né, para poder administrar o seu grande império. Aí, nesse caso, então, esses jovens serão escolhidos para poder aprender toda a ciência da Mesopotâmia. Asfenés lhes ensinaria a escrita e a língua dos caldeus. Tá? Então, a língua e a escrita. E, né, nesse caso, né, a língua da Mesopotâmia, né, desse império, é a língua aramaica. Por isso, o livro, né, tem bastante textos aí em língua aramaica, certamente, aprendendo a língua, não somente a língua e a cultura, mas aprendendo, né, tudo aquilo que diz respeito à administração do Império da Babilônia. De fato, né, como a gente vai ver, Daniel será, né, considerado, né, será posto em cargos de administração muito importantes. Né, será-lhe confiadas regiões enormes da Babilônia para ele dirigir, administrar. Portanto, as satrapias são, né, regiões, né, né, hierarquias, né, hierárquicas de domínio que Daniel será responsável. Então, nesse caso, né, o rei lhes destinaria uma parte diária das iguarias reais do vinho e da sua mesa, e eles seriam educados durante 3 anos, depois dos quais deveriam tomar lugar no serviço do rei. 3 anos de instrução, de formação, né, para aprender a língua, a cultura, né, as leis e tudo mais que diz respeito aí à Mesopotâmia. A essa altura, a Mesopotâmia já tem um conjunto de leis bem estabelecido, né? Vocês devem ter ouvido falar, certamente, né, do famoso Código de Hammurabi. Né? Hammurabi é da região da Mesopotâmia. O Código de Hammurabi é muito antigo, é do século, né, final do século XVIII, 1700, né, alguma coisa antes de Cristo. Então, né, o Código de Hammurabi, que a propósito, né, tem muito conhecido, porque, né, se tornou famoso, se tornou copiado por vários povos, né? Então, um conjunto de leis aí que, né, foi formulado por Hammurabi, que ajudava a governar as nações, né? Como que um rei poderá governar de forma organizada um país? O Código de Hammurabi foi copiado por diversos povos, uma cópia foi encontrada inteirinha e está no Museu do Louvre, lá em Paris. Então, quando vocês forem em Paris, tá? Não lá onde eu moro, que é Paris-Sida, né? Quando for para outra Paris, na Paris da França, né? Além da Mona Lisa, né? Que o povo tudo corre para ver Mona Lisa, que aquela mulher lá, né? Que não sabe se está rindo, se está o quê, né? E que agora não chega nem perto, né? Porque um louco tentou roubar, tacar fogo, não sei, né? Alguma coisa. E aí eles colocaram atrás de um negócio de vidro, assim, afastado, né? Se você quer ver a Mona Lisa, você abrir no WhatsApp, colocar Mona Lisa, você vê muito melhor do que ir no lá, né? Então, é inútil. É inútil ir lá ver Mona Lisa. Então, né? A parte arqueológica é muito mais
muito mais significativa, tem o Código de Hammurabi lá. Então, a Mesopotâmia, né, gozava de uma tradição legislativa muito grande, de leis estabelecidas, né, desde a época de Hammurabi. Então, aqui Daniel, né, junto com os seus amigos, deverão ser instruídos em tudo isso. E por isso, né, conhecer outras leis. E aí a gente já pensa, né? Se a gente pensa naquela mentalidade antiga judaica, isto é, nós temos a nossa lei, que é a Torá de Moisés, sei lá, né, as leis do Israel, as leis dadas por Deus, etc. Como que vão aprender outras leis? Não, né? Um judeu que está numa nação diferente, num país diferente, né, agora aprende, né, outras leis, outros costumes. Essa ideia, né, da inculturação. Um judeu que vai se inculturar, né? Daniel e seus amigos vão profundamente ser, né, inculturados, assim como fará, né, José do Egito. José do Egito, né, uma história conhecida, nós tivemos a ocasião de comentar, né, uns anos atrás aí, né, como que o bloco da história de José também é bastante tardio, provavelmente no contexto também pós-exílico, no qual ele se incultura, né, aprende a língua egípcia, os costumes egípcios, assume um nome egípcio. Aqui teremos também a troca de nomes, né, de Daniel e seus amigos, e ao mesmo tempo, né, se veste como um egípcio e tudo mais, se casa com uma mulher egípcia e tudo mais. Aqui também nós temos essa mesma perspectiva, né, de Daniel, que vai ser instruído em tudo isso, receberá outro nome, né? Então, versículo 7, o chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. Daniel se chamaria Baltasar, Ananias teria o nome de Sidraque, né, e Misael, né, Misaque, né, e Azarias, Abdênago. Né, então, os nomes diferentes, né, Sidraque, Misaque e Abdênago, né, juntamente com Daniel, que passará a ser chamado de Baltazar. Né? É importante que, né, ao menos as traduções em português, é importante recordar que Baltazar aqui, que é o nome de Daniel, que ele vai receber, é com 2 S's. Tá? Porque lá no capítulo 5, né, tem o rei Baltazar com Z. Então, né, cuidado para não misturar os nomes aí, tá? O rei Baltazar, lá no capítulo 5, né, é com Z, e aqui o nome de Daniel, que vai receber o nome de Baltasar, né, com 2 S's aí. Né? E um dos gestos centrais, portanto, né, de Daniel é de recusar, né, a dieta estabelecida pelo rei, né, a estes jovens. Está com Z também? A minha Bíblia de Jerusalém, não sei. Pode ser, né? A minha Bíblia faz essa diferença, né? Não sei. A Maria está com Z. Está com Z. Então, é bom, né? Não misturar, né? Porque senão chega em Baltazar com Z lá no capítulo 5, aí, né, alguém pode, né, se confundir um pouco, né? Mas normalmente nas traduções, né, tem essa pequena diferenciação. É só um S. Daniel de Baltazar. Só um S, né? Então, essa Bíblia de cá, Baltazar, que é o nome de Daniel, é com S só. E depois lá no capítulo 5, o outro é com Z. Então tem uma diferencinha já. Ajuda aí a fazer essa pequena diferenciação, né? Então, capítulo 1, a primeira atitude, portanto, né, que vai diferenciar, né, Baltasar ou Daniel, né, nesta nação estrangeira é a dieta. Isto é o que ele come. Porque para o judeu tem os alimentos chamados de kosher. Né? O kosher é um alimento, é a lista do que se pode comer e como é preparada esta comida. Não só tem o que se pode comer e o que não se pode comer, mas também o preparo é muito importante. O preparo, né? Sobretudo em se tratando de carnes, de animais,
Tem os animais que podem comer e os que não se pode comer. E entre os que podem comer têm que ser abatidos com, né, sacrificados, cortado o pescoço, saído todo o sangue, tem todo o ritual. Né? Também o preparo da comida é muito importante, né? Não se mistura carne com leite, né? Então, se você entra numa casa de um judeu, praticamente na cozinha tem duas cozinhas separadas, né? Praticamente, tem duas pias. Toda casa de judeu tem duas pias. Na pia que se lava panelas que vai carne, não se pode lavar panelas ou vazias que vai leite. Então tem duas pias, né, nas cozinhas. Alguns mais radicais têm duas geladeiras para separar tudo isso. Então laticínios e carne não vai junto de jeito nenhum. Tem todo, né, esse ritual de comida. Então ah, esse elemento do kosher, portanto, né, o que se pode comer e o modo de preparar é o elemento que mostra que é o distintivo de Daniel numa terra estrangeira que continua fiel a Deus. Então, né? Não é problema aprender a língua, não é problema aprender as leis, os costumes, não é problema, né, se predispor a servir, né, um rei numa nação estrangeira, mas por quê? Porque não há proibição disso nas leis divinas, mas há proibição de comer isso, aquilo outro, e há proibição também de comer comidas que não sejam preparadas devidamente. Então, esse é o elemento importante no qual, né, se evidencia a fidelidade de Daniel, Baltassar, aqui no caso, né, e os seus amigos nessa terra estrangeira. E Daniel que ganha as boas graças aí no versículo 7, né, o chefe dos eunucos, versículo 8, né? Daniel havia resolvido em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho de sua mesa. Por isso pediu ao chefe dos eunucos para dele se abster, e Deus permitiu que Daniel alcançasse a benevolência e a simpatia do chefe dos eunucos. Este, porém, disse a Daniel: eu temo o rei, meu senhor, porque, né, vou trocar a dieta de vocês podem ficar esmilinguidos, né, raquíticos, né, magrelos, e aí eu vou receber a punição. E Daniel diz que, né, garante a ele que isso não vai acontecer e sugere fazer um teste. Põe, né, versículo 12, por favor, põe os teus servos à prova durante 10 dias, né, seja-nos dado apenas legumes para comermos e água para bebermos. Então, é uma dieta mais saudável, mais vegetariana, né, de vegetais, etc., de cair de lá, e depois de 10 dias, né, fazer o teste comparativo, versículo 14, ele atendeu-os nesse pedido e os submeteu à prova durante 10 dias. Depois dos 10 dias, o aspecto deles parecia melhor e eles se apresentavam mais bem nutridos que todos os jovens que se alimentavam das iguarias do rei. Então, né? Tá aí, né? Comer legumes e beber água, tá? Nada de botuar, né? De carne, de manteiga e beber refrigerante, né? Então, a dieta saudável, né? Pela qual Daniel, portanto, e os seus amigos, né, passam para, né, ser fiéis, portanto, a Deus numa terra estrangeira. No versículo 18, passado o tempo fixado pelo rei para a sua apresentação, o chefe dos eunucos os introduziu à presença de Nabucodonosor. É o chefe, né, é o dominador de um grande império, e esse é o momento crítico, né, na qual esses jovens estrangeiros são trazidos à presença do rei, o qual se entreteve com eles. E aí, né, portanto, entreter, isso é, conversar e averiguar se eles têm o domínio da língua, das leis, das normas, etc. Tudo isso, né, foram, portanto, postos à prova. Né? Entre os jovens, entre todos os jovens, não houve outros que se comparassem a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes, porém, entraram para o serviço do rei. Ora, em todas as questões de sabedoria e discernimento, sobre as quais os consultava, o rei os achava 10 vezes superiores a todos os magos e adivinhos do seu reino. Daniel permaneceu assim até o primeiro ano do rei Ciro. Então, Daniel ficará, né, a serviço do rei da Mesopotâmia até, né, a chegada do novo império. 10 vezes mais sábio do que todos os magos e adivinhos, né, do rei.
e por isso colocado a serviço. Então, importante esse cenário de abertura, né, porque apresenta Daniel e os seus companheiros, né, os seus amigos, etc., como eles, né, assumem a cultura, a língua, as leis, etc., e vão ser postos aí a serviço do rei da Mesopotâmia sem nenhuma dificuldade. Quer dizer, servir uma outra nação. Então, não estão lá simplesmente, nós estamos aqui, somos escravos, somos dominados, a gente está esperando o dia que vão ser libertados. Não, né? Estão aí, né, como diz Daniel na sua carta Jeremias, na sua carta aos exilados, Jeremias capítulo 28 ou 29, que a memória agora não ajuda, né? Mas acho que o capítulo 28, a carta de Jeremias aos exilados, dizendo, né? Vocês que foram para a Mesopotâmia, não pensem que estão aí para fazer um passeio, né? Simplesmente para visitar os jardins suspensos da Babilônia, que a propósito era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Não estão aí para visitar os jardins suspensos da Babilônia, tirar foto e postar no Facebook e depois voltar para casa. Não, não é uma viagem de turismo, né? Estão aí porque Deus decretou e, portanto, né, construir casas, nela habitais, casem-se e se deem em casamento, né, cultivem a terra, portanto, né, e sejam, né, de crescimento para a própria nação. Então, né, essa compreensão que já Jeremias já tinha da importância do exílio à Babilônia como decreto divino. E aqui, né, Daniel, portanto, que colocado a serviço. O capítulo 2 já começa um momento muito tenso, porque se trata, né, do sonho de Nabucodonosor, que tem esse sonho, né, vendo essa estátua gigante, né, composta de diversas partes. É uma visão noturna que lhe perturba o seu espírito, né, a tal ponto que o rei não dorme, né, essa ideia de que o rei não dorme é uma modalidade narrativa para dizer que é uma preocupação muito grande. No capítulo 2, versículo 2, o rei, portanto, ordenou que convocasse os magos e adivinhos, os encantadores e os caldeus, a fim de que interpretassem os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e o rei disse: Eu tive um sonho e meu espírito está ansioso por compreender-lhe o significado. Né? E aí, os caldeus responderam ao rei, né? E aí a resposta é em aramaico. Daqui para frente, se deixa a língua hebraica e se passa ao aramaico, né? Ó rei, vive para sempre, narra o sonho aos teus servos e nós te daremos a interpretação, né? E o rei, portanto, né, que o sonho, vocês sabem, né? Normalmente, quando a gente acorda de um sonho, né, quando se lembra do sonho, né, é uma coisa muito vaga, né? Você não tem, né, elementos, né, digamos assim, né, detalhados, né, daquilo que você sonhou, etc. Essa é uma categoria interessante, né, a ideia de revelação por parte dos deuses ou de Deus em sonho. Isso era muito usado na antiguidade. Isto é, né, o rei, quando tinha um sonho, né, achava que isso fosse uma espécie de comunicação de Deus ou dos deuses para ele a respeito de decisões que ele devesse tomar, né, e por isso, se ele não conseguisse decifrar o sonho, né, solicitava, portanto, intérpretes destes sonhos. Né? A mesma coisa a gente, né, vocês conheceram quando leram a história de José do Egito, que tinha também sonhos, né, e era capaz de interpretar os sonhos. Aqui Daniel também é um intérprete dos sonhos, só que nesse caso aqui, né, Deus dá a interpretação dos sonhos para Daniel. E essa ideia de sonho, né, sempre povoou a preocupação, né, da humanidade, até que chegamos em Sigmund Freud, né, Freud que, né, fez um estudo para a interpretação dos sonhos, como se fosse espécie de, né, afloramento, né, borrado para o consciente apagado daquilo que está no inconsciente. Portanto, né, fez uma tentativa aí de explicação de sonho. Então, hoje a psicologia, né, freudiana e junguiana de Jung, etc., né, vão nessa ideia de interpretar sonho. A maior parte de nós, né, sonha, tem pesadelo, acorda, né, tremendo, vai na cozinha, bebe um copo d'água, vai dormir de novo, segue a vida, né? Ninguém está preocupado com sonho, né? Mas hoje, né, ninguém tem esse tipo de
Espero que não, né? De angústia, etc. Mas a antiguidade era visto como uma manifestação, né, comunicativa por parte dos deuses aos governantes e, portanto, né, se passava a essa preocupação de interpretação. O rei, na sequência, né, declara aos caldeus: seja-vos conhecida a minha decisão, se não me fizerdes conhecer o sonho, porque ele nem lembra, né? Vocês têm que me falar qual que é o sonho que eu tive e ainda me interpretar, né? Bem como a sua interpretação, sereis feito em pedaços e as vossas casas ficarão, né, reduzidas a um amontoado de escombros. Então, uma ameaça muito grande, né, à corte ali, aos, né, chefes dos sacerdotes, aos adivinhos, etc., aos caldeus, para fazer tudo isso. Eles imploram, né, imploram ao rei, ao menos nos conte o sonho, né, para que a gente possa dar a interpretação, mas nada disso. Né? Os caldeus então responderam ao rei, no versículo 10, não há homem algum sobre a face da terra que possa descobrir o segredo do rei. É como que, né, um homem possa descobrir o sonho de outra pessoa que nem sabe que sonho que teve, para poder decifrar e dar a sua interpretação. O problema é que o rei propõe, é difícil e ninguém pode resolvê-lo diante do rei, senão os deuses, cuja morada não se encontra entre os seres de carne. Tá? Então o versículo 11 é importante, né? Isto é algo de competência somente dos deuses. Não é de competência humana, né, saber o que o outro sonhou e dar essa interpretação. Ao menos se soubesse, então é somente os deuses, né, que poderão, cuja morada não se encontra entre os seres de carne, é que poderiam, né, dar essa possível interpretação. Né? Com essas palavras, então, o rei se, né, encoleriza, furioso, e mandou trucidar todos os sábios da Babilônia, promulgando o decreto da execução dos sábios. Procuraram também Daniel e seus companheiros a fim de executá-los. Né? E aí a gente tem a intervenção de Daniel na sequência, né, que vai colocar Daniel, portanto, acima de todos os demais. Né? Daniel, portanto, né, que vai dar a explicação do sonho. No versículo 17, Daniel voltou para sua casa, comunicou o fato aos seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, né, pedindo-lhes que implorassem a misericórdia do Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com os outros sábios. Então aqui se fala do termo mistério, né? E é importante essa categoria de mistério no livro de Daniel, tá? O texto está em aramaico, né? Usa o termo raz em hebraico, que significa, em aramaico, perdão, que significa mistério, que é um dos, né, um dos poucos textos, né, nas línguas hebraica e aramaica, o termo mistério aparece aqui, na seção aramaica do livro de Daniel. Então isso é importante, né, porque a tradução, né, para o grego será mysterion, e isso terá uma certa influência, né, na teologia paulina, sobretudo na carta aos Efésios e Colossenses, quando se fala do mistério da igreja, ou do mistério escondido, agora revelado aos seus santos e profetas, e Paulo, né, ou na tradição paulina, passará a falar do mistério da igreja. Né? Então, é importante essa categoria aqui de mistério, né, que só pode ser conhecida por Deus, e somente Deus do céu pode revelar o mistério aos seus fiéis. Então, versículo 19, foi revelado a Daniel numa visão noturna o mistério, e Daniel bendisse o Deus do céu, né, tomando as palavras nesse termo. Então, o mistério foi revelado a Daniel. Então, a gente tem a comunicação do Deus do céu, isto é, né, o Deus dos hebreus, o único Deus, aos seus servos numa terra estrangeira. Em outras palavras, Deus não ficou preso lá na terra, na Palestina, mas acompanha o seu povo no exílio à Babilônia e se comunica com os seus servos que lhes são fiéis por meio dos seus preceitos praticados numa terra estrangeira. Então, os profetas do exílio à Babilônia têm esta importante contribuição, né, na revelação bíblica. Não só Daniel, como também Daniel, como a gente já teve ocasião de ver,
né, a comunicação de Deus ao profeta Ezequiel, né, junto ao rio Cobar, na Babilônia, é fundamental. Isso é, Deus acompanhou o seu povo numa terra estrangeira e acompanha por meio dos profetas, e no livro de Daniel, né, acompanha os seus fiéis e se comunica com eles. Então, não é um Deus que não tenha domínio nessa terra estrangeira, não é um Deus mudo, silenciado, mas é um Deus comunicativo e que, né, acompanha, né, os seus eleitos. E a gente tem, portanto, essa bendição, né, que é muito bonita, no versículo 20 para frente, que Daniel faz: que o nome de Deus seja bendito de eternidade em eternidade, pois são dele a sabedoria e a força, é ele quem muda tempos e estações, quem depõe reis e entroniza reis. Né? Põe reis e entroniza reis. Então o rei da Babilônia foi entronizado por esse único Deus. Então, Deus soberano acima dos reis da terra, que dá aos sábios a sabedoria e a ciência aos que sabem discernir. A sabedoria é dada por Deus, né? A Hokmah, a sabedoria, a ciência, portanto, é uma ciência dada pelo próprio Deus, a despeito dos 3 anos de instrução, né, que Daniel tem, é uma instrução que está no nível do conhecimento humano. Então, a sabedoria divina é superior e ela é dada, é concedida, né, pelo próprio Deus para saber discernir. Ele revela as profundezas e os segredos, ele conhece o que está nas trevas e junto dele habita a luz. A ti, Deus de meus pais, dou graças e te louvo por me teres concedido a sabedoria e a força. Tu me fazes conhecer agora o que de ti havíamos implorado, e o enigma do rei nos dá a conhecer. Então é Deus que revela, é o Deus que se comunica, é o Deus que dá a sabedoria que vem do alto. Portanto, né, os eleitos de Deus são, né, agraciados com a ciência divina e com a revelação da mensagem de Deus que decifra os mistérios escondidos. E Daniel, portanto, né, se prepara para, né, vir e comunicar ao rei Nabucodonosor tanto a sua visão quanto para dar a sua interpretação no versículo 27. Em resposta diante do rei, Daniel falou: o mistério que o rei procura desvendar, nem os sábios, nem os adivinhos, nem os magos, nem os astrólogos podem dá-lo a conhecer ao rei. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. É importante isso, né? Porque entre os sábios eram ligados à religião mesopotâmica, às divindades mesopotâmicas. Portanto, né, se os demais sábios não conseguem deslindar, destrinchar, explicar, é porque os deuses, né, cultuados na Babilônia não conseguem, né, ter acesso a esse segredo, que nem o rei sabe explicar o tipo de sonho que teve. Mas há um Deus, portanto, no céu, que revela os mistérios e que dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que deve acontecer no fim dos dias. Teu sonho e as visões a tua mente sobre o teu leito, ei-los aqui. Então, né, passará, né, a descrever o sonho do rei, como também a interpretação desse sonho, e a interpretação é uma antecipação, né, em sonho do que deve acontecer no fim dos dias. Tá? Então, enquanto estavas, versículo 29, sobre teu leito, ó rei, acorriam-te os pensamentos sobre o que deveria acontecer no futuro, e aquele que revela os mistérios te deu a conhecer o que deve acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque eu tenha mais sabedoria que os outros viventes, mas para se manifestar ao rei a sua interpretação, a fim de que possas conhecer os pensamentos do teu coração. Tiveste o rei uma visão, era uma estátua. E aqui se passa, portanto, a descrever essa estátua enorme, extremamente brilhante, estátua erguida diante de ti, de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino. E aí a gente tem, portanto, né, a composição dessa estátua com metais preciosos, começando pelo ouro na cabeça, de prata eram seu peito e os braços, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés, parte de ferro e parte de argila. Né? Estavas olhando quando uma pedra, sem invenção de alguma mão, sem intervenção de alguma mão,
É uma pedra, né, que surge, né, sem intervenção humana nenhuma, destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro e de argila, e os triturou. E é isso, né, uma estátua de pé, né, que está apoiada sobre os pés, né, se destrói os pés, né, a estátua vai desmoronar. Né, então se pulverizaram ao mesmo tempo o ferro e a argila, o bronze e a prata e o ouro tornaram-se iguais à palha miúda na eira de verão. O vento os levou sem deixarem traço algum. E a pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha que ocupou a terra inteira. Então, a descrição, né, da visão do rei, dessa estátua com estas, né, diversos metais de composição. Né? Não só, portanto, se descreve, né, aquilo que foi a visão do rei, mas começará a dar a sua interpretação. Né? Versículo 41, os pés que viste, parte de argila, de oleiro e parte de ferro, designam um reino que será dividido. A cabeça, né, é o rei, portanto, forte, depois virá um outro reino um pouco mais fraco, depois outro rei mais fraco, até que, né, virá, né, um outro governante representado pelo pé da estátua, que é de parte de argila e parte de ferro. E como a argila e o ferro não se misturam, não dá liga e, portanto, não dá resistência, vai se enfraquecer, portanto, né, o Império Babilônico vai se enfraquecer com os sucessores de Nabucodonosor, até que será, né, todo esse império ruirá, cairá por terra. Então, esta é a interpretação, né, que Daniel dará, né, dessa visão do rei em sonho do que deve acontecer no futuro. No tempo desses reis, o Deus do céu, versículo 44, suscitará um reino que jamais será destruído. Aquela pedrinha, né, que foi lançada, que crescerá e virá uma montanha, um reino que jamais será destruído, que jamais passará a um outro povo. E aqui é bastante significativo, né, porque esse texto conhecerá uma interpretação, né, messiânica por parte do cristianismo, né, grande parte, porque a interpretação de Daniel recebeu na história do livro do profeta Daniel, né, assim como os demais profetas em geral, recebem na história ao menos 3 grandes tendências interpretativas. Uma interpretação histórica, tá? Então, alguns leem Daniel simplesmente como, né, a descrição de eventos do passado, né? E assim leem também alguns profetas. Então, há esse tipo de leitura, mas não é a leitura cristã, né? Existe uma interpretação, né, presencialista, né? Isto é, que o profeta, né, os livros proféticos, né, e o profeta Daniel devem ser lidos para a concretização do leitor no tempo presente. Existe a leitura futurista dos profetas, isto é, que os profetas tiveram uma visão para os tempos futuros, para os tempos escatológicos, né, para o final dos tempos. Então, né, existem essas 3 principais fortes tendências de leitura dos profetas em geral e especialmente do profeta Daniel. A leitura cristã, né, grosso modo, dos profetas, pegam as 3 tendências, isto é, né, que o livro se assenta em eventos históricos do passado, certamente, mas que a figura dos profetas, né, por manifestar a palavra divina, essa palavra divina tem uma validade permanente que supera o período histórico dos profetas. E por isso, né, a palavra profética pronunciada há séculos atrás, há milênios atrás, ela conserva o seu valor ainda hoje e ao mesmo tempo que ela tem uma força, né, que continuará na história até a consumação da história. Então, né, a leitura cristã dos profetas vai nessa perspectiva, né, e a partir dela alguns leem elementos messiânicos e proféticos messiânicos dentro do livro do profeta Daniel, que é o caso aqui dessa pedra, portanto, né, que crescerá, essa pedra que vai destruir esse reino, né, se consolidará num reino, uma pedra que se tornará uma montanha e que será um reino que jamais será destruído, que jamais passará a outro povo. E, portanto, né, alguns veem aqui um prenúncio que o profeta Daniel faz, né, do reino de Deus inaugurado por Jesus,
né, cujo único soberano e rei é ele e que terá sua consumação no final dos séculos. Então, uma leitura né, messiânica a partir do profeta Daniel se dá exatamente a partir dessa perspectiva aqui. Depois da leitura, né, depois da interpretação, né, da visão, né, da revelação do sonho do rei e da sua interpretação, né, o rei, portanto, se manifestará, né, alegremente e reconhecendo a grandeza do Deus de Daniel. Então, os versículos 46, né, até o versículo 49 são importantes. Então, o rei Nabucodonosor prostrou-se com o rosto por terra e inclinou-se diante de Daniel. Então, né, o reconhecimento da grandeza do Deus de Daniel. Ordenou que lhe oferecessem oblação e sacrifício de agradável odor. Quer dizer, né, ele foi capaz, Daniel, de fazer aquilo que os demais deuses, né, cultuados pelos sábios adivinhos, não puderam fazer. Então, reconhece, né, uma grandeza, né, divina à própria figura de Daniel. E é nesse momento que Daniel recusa. A seguir, dirigiu-se o rei a Daniel, dizendo: em verdade, o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Deus dos reis e o revelador dos mistérios. Então, quase, né, a profissão de fé de Nabucodonosor, não só na existência do Deus dos hebreus, do Deus Daniel, mas da sua grandeza. O vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois tu pudeste revelar esse mistério. E o rei exaltou em dignidade a Daniel e o distinguiu com muitos e magníficos presentes, constituindo-o também governador de toda a província da Babilônia, além de chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel pediu então que o rei designasse, né, os seus amigos Sidraque, Misaque e Abdênego para a administração dos negócios da província da Babilônia. Entretanto, ele mesmo, Daniel, permaneceria na corte do rei. Então, Daniel permanece e os seus amigos são colocados na administração geral, né? É interessante esses nomes, Sidraque, Misaque e Abdênego, né? Porque às vezes na leitura da missa o pessoal não faz uma leitura antecipada do texto, né? E se lê nomes muito estranhos, né? Uma vez se leu Abdenago, né? Abdenago, e foi lendo Abdenago e a gente quase, né? Então, né? Sidraque, Misaque e Abdênego, né? Ou Nabucodonosor, né? Às vezes, né? Se lê nomes assim um pouquinho estranhos. Então, veja, né? Esse primeiro episódio, né? São contos de corte, né? São, portanto, episódios de Daniel na corte da Babilônia. Esse é o primeiro episódio, né? Em que mostra, portanto, a sabedoria de Daniel, a sua inteligência e dos seus amigos, tanto para, né, aprender o costume, a língua, as leis, etc., as tradições da Mesopotâmia, se colocando a serviço, né, do rei da Mesopotâmia, mas mostrando a distinção entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, que é dada pelo próprio Deus, e ao mesmo tempo, né, o reconhecimento por parte, né, do chefe desse império, né, que compunha o mundo inteiro, o reconhecimento não somente da existência do Deus dos hebreus, mas da sua superioridade. E portanto, né, como eu mencionei mais cedo na introdução, né, a glorificação do nome de Deus no meio de povos estrangeiros. Então, a presença de judeus no meio dos povos estrangeiros tem uma função importante, que é levá-los a conhecer o Deus dos hebreus. Então, os textos, né, bíblicos que foram escritos depois do exílio da Babilônia, em geral, têm essa tendência, tá, de mostrar a função quase, né, missionária dos hebreus na diáspora. Isto é, né, que eles anunciam Deus quando eles são fiéis a Deus, eles são testemunhas da existência e do poder
superior desse Deus, da sua soberania nos povos estrangeiros, tá? Isso, né, certamente terá uma função importante, sobretudo na apocalíptica, né, profética. Daniel se coloca nessa apocalíptica profética, né, que será essa ideia de um Deus único, soberano, que governa todas as nações, que tem debaixo do seu domínio todos os povos e que se faz conhecer a todos os povos e que depois julgará também todos os povos. Então, esse elemento da apocalíptica, né, que Daniel dará uma contribuição fundamental, né, chegará também ao Novo Testamento, como eu falei mais cedo, né, o Novo Testamento se coloca, né, nesse ambiente, né, da apocalíptica, né, e Jesus se apresenta, portanto, né, como um Messias apocalíptico que tem prerrogativas divinas sobre a terra, né, e que instaura um reino de Deus, né, pela pregação e pelos atos de potência, né, pelos seus milagres. Jesus inaugura um reino que não é deste mundo, é o reino de Deus, né, e garante que no seu retorno ele, como o soberano, se assentará num trono para julgar as nações que serão trazidas à sua presença, né, e os seus discípulos são enviados ao mundo. Ide por todo o mundo e fazei discípulos meus todos os povos. Portanto, a gentalha do mundo, né, que deve conhecer, né, e fazer parte, ter a possibilidade de aderir a esse reino. Então, né, a apocalíptica judaica, né, que terá um florescimento bastante, né, intenso no período intertestamentário, tem as suas bases nos livros, sobretudo, né, de Ezequiel, de Daniel, né, e Zacarias. Esses 3 livros têm elementos apocalípticos muito fortes, né, que depois contribuirá para esse crescimento da apocalíptica posterior, tá? Ok, estamos mais ou menos quase já, né, no fim, mas só eu quero lembrar, né, que depois vamos, talvez no próximo encontro, passar um pouquinho mais rapidamente, né, por esses episódios de corte e ver como que Daniel, portanto, continua nessa mesma dinâmica, né, de atestar a grandeza de Deus e esses processos quase de conversão do governante da Mesopotâmia, ou dos governantes de turno, depois de, né, de ter colocado à prova estes servos de Deus. Então, os servos de Deus serão protegidos, serão guiados, serão salvos, né? Veremos no capítulo 3, né, a estátua que o rei fará para ser de si mesmo, para ser cultuada, né, sugestão dos inimigos, né, de Daniel, sabendo que Daniel cultua somente né, esse Deus invisível, vão sugerir, e o orgulho do rei o levará a edificar uma estátua de ouro e exigir por decreto, né, que essa estátua, né, seja adorada, seja, né, cultuada. E é claro que Daniel não fará isso, e a pena para quem não fizer será, né, ser lançado na fornalha ardente, né, e Daniel, junto com os seus amigos, né, os 3 amigos, né, lançados na fornalha ardente, né, serão salvos, né, por uma figura misteriosa, né. O rei vai ver 4 pessoas andando tranquilamente no meio das chamas e perceberá que, né, esse que tem aspecto divino, que está junto com os 3 homens lançados na fornalha ardente, estão sendo protegidos por Deus e, portanto, também passará a baixar esse decreto, né, promulgará um outro decreto, né, de reverência e de culto ao Deus dos hebreus. Então, veja, né, que o Deus dos hebreus não somente será conhecido, mas também será glorificado e aos poucos será elevado acima, né, como acima de todos os demais deuses, e por decreto de Nabucodonosor, né, deverá ser reverenciado, e quem, né, falar com irreverência contra o Deus de Sidraque, Misaque e Abednego, né, cairá debaixo da fúria do rei. É um livro, né, bastante importante, né, podem ir lendo devagarzinho, né, são poucos capítulos, né, são, como eu falei, no conjunto hoje na nossa Bíblia
cristã católica. Temos 14 capítulos, né? Dá para fazer uma leitura aí mais tranquilamente, e num próximo encontro a gente, né, aprofunda esses episódios de corte, e passaremos também a dar uma olhada com mais cuidado, que talvez a parte mais densa, um pouquinho mais complicada, né, que são as visões apocalípticas de Daniel, né, a partir do capítulo 7, né, o capítulo 12, e ver como que, né, essas visões apocalípticas terão influência na apocalíptica, na judaica e cristã, né, e sobretudo com a visão que ele terá do Filho do Homem, né, que se assenta num trono divino para julgar as nações, né, e Jesus que se apresentará no Novo Testamento como o Filho do Homem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados. Então, provavelmente, né, Jesus se apresenta, né, com um título messiânico, apocalíptico, que a gente tem, né, no livro do profeta Daniel. Então, né, vou, portanto, né, numa próxima oportunidade, passar mais rapidamente esses contos de corte, e vou me ater um pouco mais nessa parte apocalíptica, né, que tem uma influência mais direta, né, no Novo Testamento e na figura de Jesus também. Tá bom? Ótimo. Ficamos por aqui, né? Então, agradeço mais uma vez a paciência e perseverança, né? E